Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Aqui quem vos fala é o diácono Adilson Pessoa, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Piabetá. Estou aqui hoje para meditar com vocês sobre a solenidade de São Pedro e São Paulo, falando um pouquinho das duas colunas da igreja, desses homens maravilhosos que ajudaram a igreja a ser o que ela é hoje. E antes eu peço que vocês, se gostarem desse vídeo, se gostarem desse canal, que por favor se inscrevam, dá um likezinho, dá um joinha lá para dizer que vocês estão gostando, tá? E ativem o sininho para receberem novas notificações sempre que tiver uma novidade aqui nesse canal. Tá bom, meus irmãos? Desde já agradeço vocês e Deus abençoe por tudo. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós celebramos neste final de semana, dia 30 de junho de 2024, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Essa solenidade, que celebrando a data correta seria dia 29, mas a igreja, para que todos possam participar e viver com mais intensidade essa solenidade, a igreja transfere sempre para o primeiro domingo após essa data, tá? Que é o que nós fazemos hoje. E os sacerdotes, os diáconos, neste dia usam a cor vermelha porque nos lembra o martírio que São Pedro e São Paulo viveram por amor a Jesus Cristo. O martírio é uma palavra grega que quer dizer testemunho. Portanto, neste dia, nós celebramos o dia do testemunho de Pedro e de Paulo. Pedro e Paulo também chamados de colunas da igreja. E esta igreja foi confiada a Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer sobre ela. Assim Pedro foi colocado à frente da igreja. E por toda a nossa igreja, hoje ele é considerado o primeiro Papa da igreja. Pedro foi um homem muito generoso, mas ao mesmo tempo muito frágil. Chegou a negar Jesus. E foi um momento muito difícil, né? Porque tem gente até que fala, alguns padres até falam assim que Pedro foi descoberto naquele momento justamente porque ele falou. Você estava com aquele homem. Ele, não, eu não estava. Numa segunda vez, você estava com aquele homem. Não, eu nem conheço ele. E na terceira vez, o teu modo de falar te denunciou. Então isso quer dizer para nós que um cristão, aquele que é de Deus, ele é reconhecido justamente pelo seu modo de falar, pela sua maneira de agir. Quem é de Deus é diferente. Isso é muito importante a gente saber, meus irmãos. E, infelizmente, por causa disso tudo que ele viveu, né, ele teve confirmada a sua missão de apacentar o rebanho de Cristo e deu seu último suspiro em Roma, onde foi crucificado por ordem do imperador Nero, né, que gostava de sacrificar os cristãos porque ele via que o povo gostava de ver ele fazendo todas aquelas atrocidades. Já Paulo, ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas foi um perseguidor dos cristãos, até ser alcançado por aquele que perseguia no caminho de Damasco.
Aquela passagem que nós conhecemos muito bem, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Para um bom entendedor, né? Todo mundo fala, poxa, mas ele perseguiu os cristãos. Mas perseguir os cristãos é perseguir o próprio Jesus Cristo. Jesus o fez apóstolo e ele pregou o evangelho incansavelmente pelas principais cidades do Império Romano e fundou inúmeras igrejas. Por fim, assim também como Pedro, ele foi preso e decapitado em Roma, também pela ordem do imperador Nero. O que nos encantou neles, em Pedro e Paulo, não foi apenas os frutos de sua obra tão fecunda, mas sim, meus irmãos, a fidelidade que eles tiveram em sua missão. As palavras ditas por Paulo também servem para Pedro. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Porque ambos foram perseverantes e generosos na missão que o Senhor lhes confiou. Entre provações e lágrimas, eles fielmente plantaram a Igreja de Cristo, buscando não só o próprio interesse, mas o interesse de Jesus Cristo. Não largaram o arado, não olharam para trás, não desanimaram no caminho, experimentaram dia após dia a presença do Senhor e viveram profundamente o que pregaram, ou seja, pregaram com a palavra e a vida, dando tudo por Cristo. Pedro disse com acerto, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Paulo exclamou com verdade, para mim, viver é Cristo. Desde a partida de Jesus e a vinda do Espírito Santo, Pedro tomou as rédeas e conduziu a igreja por momentos muito difíceis, pois no início do cristianismo sempre houve perseguições. Ainda hoje temos alguns resquícios de perseguições, mas nada se compara às perseguições que aconteciam naquela época. E nós, como ouvimos, para quem foi à missa neste final de semana, né, como nós ouvimos na primeira leitura, Pedro preso, próximo de ser morto. Mas enquanto Pedro estava preso, toda a igreja estava unida em oração, intercedendo por ele. E Pedro foi libertado da prisão de uma forma extraordinária. Leiam o texto da missa de hoje, que vocês vão ver como é bonito esse texto. E a sua autoridade era tão grande que até mesmo a sua sombra por onde passava curava as pessoas. E muitos queriam chegar, inclusive, perto dele. Pedro era um homem que tinha medo de tudo. Mas depois que o Espírito Santo desceu sobre ele, em sua primeira pregação, ele converteu mais de 3.000 pessoas. E como Jesus ensinou, quem constrói a sua casa sobre a rocha pode até passar por dificuldades, mas a sua casa não vai cair. Agora, quem constrói a sua casa, a sua vida na areia, na primeira tempestade a casa cai, porque não construiu sobre a rocha, e essa rocha é Cristo. Agora, quem construir a sua vida sobre a luz da igreja, tenho certeza disso, meus irmãos. Pode até vir tempestades em sua vida, mas ela vai continuar de pé. E a igreja, mesmo em meio a tantas tempestades, ficou e continua até hoje de pé. E foi graças a Pedro, que no início das comunidades cristãs se abriram ao mundo, pois como ele alertou, ou se abriam para os judeus e para os pagãos, ou ficavam fechados no judaísmo. Sabemos que a igreja é santa por Jesus Cristo e pecadora por ser formada por homens como Pedro, Lino, Cleto, Clemente. E quem começou a fazer o relato dos sucessores de Pedro foi Eusébio de Cesareia, num livro chamado História Eclesiástica. E depois a história foi continuada até chegar hoje, Papa Francisco, 266º Papa. A história de nossa igreja é muito bela. Sabemos que houve muitos erros nestes 2.000 anos, 2.000 e poucos anos, 2.024 anos, para ser mais exato. Mas é fácil olhar para trás e julgar o passado e achar que estava tudo errado. Portanto, meus irmãos, não joguemos pedra por causa dos erros cometidos no passado. O importante é que tivemos muitos e muitos e muitos acertos. Temos muito mais história de santidade do que de pecado em nossa igreja. Mas, infelizmente, nós temos hoje um tipo de cristão chamado cristão cristal, que é aquele cristão que se quebra facilmente, porque são imaturos na fé. Mas ao olharmos para o homem como Pedro, para homens como Pedro e Paulo, que foram apedrejados, roubados, tudo que foi de difícil eles viveram, e mesmo assim não desistiram. Esta é a nossa igreja. E não podemos pensar e dizer que somos cristãos católicos
e continuar com essa fragilidade. Não podemos trazer a lógica do mercado para dentro da igreja. Numa loja você entra e se você não é bem atendido, você troca de loja, você vai embora e não volta mais naquela loja. Mas não podemos trazer essa reflexão para dentro da igreja. Ah, eu não me senti acolhido. Ah, não foram me visitar. Ah, eu falei com o padre não me respondeu. Meus irmãos, quem é a igreja? A igreja não se resume ao papa, a bispo, padres, diáconos. A igreja, sim, ela tem um lado institucional. Ela tem a sua estrutura onde estamos. Mas é muito mais do que isso. A igreja somos todos nós batizados. Portanto, onde você estiver, ali está a igreja. Se você vai visitar um doente, é a igreja que está visitando. Não espere apenas os padres, porque por mais que eles tentem, eles não conseguem dar conta de todo o trabalho. É muita coisa para fazer, mesmo. A responsabilidade é de cada um. Nós comungamos da mesma hóstia, que por sinal é a mesma Eucaristia que Pedro, Paulo e todos os demais nestes 2000 anos têm comungado, meus irmãos. Nós somos igreja, portanto seja igreja onde quer que você esteja. Por isso que precisamos nos conhecer, viver mais unidos, participarmos mais das atividades e nos unirmos no amor de Cristo cada vez mais. Assim, meus irmãos, pensamos que Pedro e Paulo nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve.